Bom dia, juniores, tudo bem com vocês? Mais um dia para podermos estudar e para começar um novo trimestre de lições que está recheadas de informações valiosas para a vida inteira de vocês. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus direção em tudo que iremos fazer. Vamos lá, feche seus olhinhos e vamos falar com Deus nesse início de ano de 2021. Um novo círculo, né, de lições se iniciarão. E conto com a participação de todos vocês, papai, mamãe, para que possamos ter retorno de vocês nas lições, saber se vocês estão aprendendo, tá bom? Nós queremos que vocês cresçam, não só cresçam em tamanho, mas também em conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por este início de ano. Peço que o Senhor continue conosco, ó Pai, nos guardando, nos aconselhando, nos firmando na Tua palavra, Senhor. Cuida de cada um de nós. Cuida das nossas crianças. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós vamos falar hoje, começar uma série de lições falando sobre Deus, né? E é muito importante nós termos essas informações claras em nossa mente, porque nós precisamos entender qual é o fundamento da nossa fé, a quem nós louvamos, a quem nós prestamos o nosso culto, a quem nós atribuímos tudo o que existe. Nós precisamos entender. Isso tem que estar bem claro na nossa mente. Hoje nós vamos falar sobre a lição Deus Criador. Antes disso, eu queria mostrar para vocês a minha tarefa que eu fiz essa semana, esse final de semana. Eu fiz uma menininha de feltro, ó, tá vendo? Eu fiz os dedinhos, fiz sapato, fiz a roupinha, fiz o cabelo, tá vendo? Eu gastei muito tempo para fazer essa bonequinha. Costurei a boquinha, costurei tudo, firmei o corpinho com palito. Foi assim bem difícil. Depois eu fiz uma figura para representar Jesus, né? Eu fiz, tá vendo? Eu fiz os olhinhos, fiz a boquinha, tá vendo? A barbinha, fiz a roupinha, coloquei detalhes. Eu queria fazer ele orando, tá vendo? Os pezinhos, os dedinhos, tá vendo? Eu fiz e tive que estudar, tive que me aconselhar com as outras artesãs, né? E foi muito difícil para mim essas duas primeiras peças, né? Mas será que Deus, ao criar o mundo, o universo e tudo aqui nela existe, porque a palavra de Deus que tudo foi feito por Ele e nada do que foi feito se fez, né? Será que foi assim? Deus pegou, sentou e foi costurando todas as coisas, ou Ele foi formando, pegou uma pá e foi construindo? Será que foi assim que Deus criou as coisas? Vocês já pararam para pensar como que Deus criou e formou tudo que existe? E não só criou, mas Ele criou condições para que tudo que existe exista mutualmente em fraternidade, em comunhão. Tudo que existe, uma criação contribui para a criação de outra espécie. Vocês já pensaram nisso? Que Deus não só criou o mundo, mas Ele criou a manutenção do mundo para que o mundo exista, para que o mundo funcione bem. Vocês já pensaram nisso? O nosso corpo, como ele funciona bem, cada coisa funciona e está no lugar certo. Imagina se o olho fosse no pé. Já pensou? Se o ouvido fosse na barriga? Já pensaram? Que tudo existe, perfeitamente existe, para que haja harmonia na sua criação? Então vamos ler os versículos que é proposto na lição da CPAD, né? E está escrito assim, Salmo 92, o eterno Deus Criador. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. No Salmo 19:1 diz assim, Deus glorificado. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento
anuncia a obra das suas mãos. Em Salmo 98, 7 e 8 diz assim: louvemos ao Deus Criador. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batem palmas, regozijem as montanhas. Natureza contempla a perfeição de Deus. Já pensaram para imaginar como a natureza contribui, ela glorifica a Deus em harmonia? Aí diz aqui, né? A natureza contempla a perfeição de Deus. Em Salmo 33, versículos 6 e 9, ao som da sua voz. Como eu disse, Deus não criou as coisas pela a forma como nós agimos, e tudo foi criado pelo som da sua voz. Ele diz: haja luz, haja firmamento, haja separação das águas dos rios, tudo ele foi feito pelo comando da sua voz. Diz assim a palavra de Deus: pela palavra do Senhor foram feitos o céu e todo o exército deles pelo espírito da sua boca, porque falou, e tudo se fez. Temam-no todos os moradores da terra. Em Salmo 148, do 1 ao 10, toda a criação louva a Deus, diz assim. No Salmo 5, né? Tem a referência para nós estudarmos todos esses versículos, 148, do 1 ao 10, mas eu vou falar somente os 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criadas. Em Isaías 45, 18 diz assim: o nosso Deus Criador é único, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, que formou a terra e a fez. Ele estabeleceu, né, ele estabeleceu e a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. No versículo de hoje, memorizando, nós temos em Apocalipse 4:11, diz assim: o Senhor nosso e nosso Deus, né? O Senhor é nosso e é o nosso Deus. Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade, elas foram criadas e existiam. Deus criou por sua vontade. Deus não estava sozinho, e nem triste, e nem solitário. Ele criou porque ele quis criar o homem para ter comunhão com ele. Ele não estava com nenhum sentimento de sozinho e humano, né? Ele criou porque ele queria ter comunhão com a criatura que ele criou. Então, o objetivo da aula hoje, crianças, é compreender o poder criador e reconhecer o seu amor pela humanidade. E como que Deus criou? Nós já estudamos isso em Gênesis, né? O que Deus criou? No primeiro dia, ele criou a luz, onde havia trevas. No segundo dia, ele criou o céu. No terceiro dia, ele criou as águas em um só lugar e fez separação das águas na porção e a porção seca que chamou terra, né? No quarto dia, ele criou o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. No quinto dia, ele criou os animais marítimos e os animais aéreos. E no sexto dia, ele criou os animais terrestres e o homem. Então, nenhuma outra criatura terrena de Deus tem a capacidade, né, de pensar ou inventar coisas, senão o homem. Isso porque Deus nos fez seres especiais parecidos com Ele. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, porque nós temos, na teologia sistemática, existem os atributos de Deus. Existem os atributos comunicáveis a nós, que são as qualidades que Deus tem e deixou que nós tivéssemos também. A sua bondade, a sua justiça, né? A capacidade de pensar, de inventar, isso só o homem tem.
E existem os atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles que só Deus possui, que é a sua onipresença, estar presente em todos os momentos, a sua onisciência, saber todas as coisas, tudo que o homem pensa, mesmo que ele, até que ele esconder dele mesmo, mas Deus é aquele que sonda o coração do homem e sabe tudo, porque ele é Deus, né? E existe também, né, esses atributos. O Deus é onipotente, ele é todo poderoso, não existe nada que Deus não possa fazer. Porém, também existe a justiça de Deus e a sua fidelidade, porque está escrito na sua palavra que o que o homem plantar, ele certamente ceifirá. Então, aquilo que o homem planta, o seu egoísmo, as suas maldades, as suas irresponsabilidades, ele, ele, ele colherá os frutos da sua iniquidade. Então, Deus não vai imputar a sua justiça para levar o homem daquilo que ele mesmo criou. Então, por isso que nós temos que incutir na cabeça de vocês, pequeninos, a preocupação e a consciência que nós precisamos conhecer o nosso Deus e saber que sem Ele nós não possuiremos uma mente sã, não teremos a mente de Cristo para entendermos, né, que tudo que nós fizemos tem consequência. Tudo que nós fizemos. Eu disse isso na aula das professoras lá no grupo, e que nenhuma atitude nossa ela é neutra, ou ela contribui para a glória de Deus, ou ela é contra a glória de Deus, ou ela favorece, né? Ou ela contribui, ou ela não contribui. Então, nenhuma atitude nossa é neutra. Ou ela contribui, né? Por isso que eu estou repetindo. Ou ela contribui para Deus, ou ela é um desfavor para a glória de Deus, um desserviço para a glória de Deus. Nós não achamos que aquilo que nós estamos fazendo, isso não tem nada a ver, isso não vai prejudicar, não. Nenhuma atitude é neutra, tá bom? Então, também para curiosidade, eu queria deixar para vocês que o nome Adão significa terra, porque da terra que Deus formou o homem, do barro. E o nome Eva significa doadora de vida, pois dela foi achado a mãe desta humanidade. Gente, fica com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. E fica firme para essas lições, porque elas são valiosíssimas. Então, vamos só repetir o versículo. O Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade, elas foram criadas e existem. Um beijo, fica com Deus.